Bom dia, meu povo! Não precisa. Muito bom dia a todos! Nessa sexta-feira, vamos começar mais uma aula ao vivo. Vamos entrando, galera, que a gente vai dar continuidade hoje. Acho que é a primeira vez que a gente faz isso, né? A gente vai dar continuidade numa... Ai, deixa eu ligar aqui que eu até com calor. Ué, gente, peraí. Ligou. Vambora, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um encontro, a mais uma oportunidade da gente desenvolver cada vez mais nossa inteligência para os nossos negócios digitais. E a gente começou ontem a fazer... Que aula foi aquela de ontem, hein? Nossa, que aula foi aquela de ontem. E hoje a gente está aqui para mais uma oportunidade de fazer uma grande aula. E é a primeira vez que a gente faz uma aula de continuidade, né, em partes. A parte 2 da aula de ontem. Então, eu não quero muito ir nessa linha, não. É porque ontem a gente estava com bastante conteúdo e a gente não vê a hora passar, né? Quando a gente tá aqui, quando eu olhei, já eram 11 horas e a gente aqui em aula e falando. E aí eu decidi fazer a segunda parte hoje, pra gente terminar de falar dos conceitos mais importantes do marketing digital, que é uma coisa que a gente simplesmente não vive sem, né? E à medida que, não sei se vocês sentiram isso, mas à medida que a gente vai passando pelos conceitos e reforçando os conceitos, você consegue perceber que a importância deles e como que a gente não consegue desenvolver o nosso negócio sem o nosso olhar aguçado para esses conceitos. Vocês sentiram essa sensação? Tipo, nossa, o conceito de tráfego, o conceito de métricas, o conceito do custo por clique, o conceito do custo por venda. Você se pergunta, quando a gente reforça isso, você se pega assim, cara, não dá para viver sem. Não tem como viver, não tem como a pessoa querer crescer no mercado digital sem reforçar esses conceitos. E a recíproca também é verdadeira. As pessoas que reforçam esses conceitos são as pessoas que se destacam no mercado, porque elas têm esses conceitos muito bem trabalhados e ela foca nele, você não desvia deles. Então hoje a gente vai continuar falando dos conceitos mais importantes do digital. Mais uma vez, eu não fiz ordem de prioridade, todos eles são importantes, eu acredito, no mesmo nível. E vou ter que começar a fazer aula de fono, porque eu tô falando muito e aí eu tô perdendo a voz. Chega no final de tarde eu já não tenho mais voz. E aí vamos lá, mas só peraí, eu tenho que resolver esse bendito desse ar, senão eu tô com calor hoje, velho. Liga, meu filho. Agora vai. A mulher tá no calor hoje aqui. Vamos lá então, pessoal. Caderno em mãos aí. O meu tá aqui. Hoje até tô sem o meu computador, mas vamos lá. Ontem a gente falou de quantos conceitos ontem? Vocês lembram? A gente falou de métricas, página de vendas, conceito de produto digital, conceito de tráfego, conceito de anúncio, conceito do custo por clique, custo por venda, lead. Falamos muito de lead ontem. O custo por lead, o poder da lista, né? Nossa, a gente falou muito ontem. Página de inscrição, ranking, a gente falou ontem de ranking. Vou colocar ele aqui. E hoje a gente vai dar continuidade nele aqui. Vamos embora, então. Então, pessoal, hoje eu queria dar continuidade falando do seguinte conceito. É o conceito de... ele é um conceito que ele vem dentro do conceito de tráfego, que é fontes de tráfego.
Então, esse conceito, quando a gente fala assim, fontes de tráfego, primeira pessoa que está começando a ler, ela fica assim, gente, como assim fontes de tráfego? O que são fontes de tráfego? Como é que a gente especifica fontes de tráfego? Então, a fonte é aquela, como o próprio nome diz, é a origem do tráfego, é a origem dos nossos cliques, é a origem das nossas vendas. E por que é importante? A gente, além de ter... Hoje a gente reforça ranking, tá? Eu cheguei a lembrar aqui que a gente não tinha falado ontem. Além de a gente ter o conceito de tráfego explícito, muitas pessoas não têm o conceito da fonte de tráfego. Por exemplo, eu vou citar as fontes de tráfego mais importantes que eu utilizo. E aí vocês vão ver que vai ter uma pequena especificidade aí. É o seguinte, eu tenho o Facebook, feed do Facebook. O que é o feed do Facebook? Significa, por exemplo, que não é o stories do Facebook. Que não é aqueles que ficam na lateral ali. É o feed. Então tem Facebook como fonte de tráfego. O feed é uma fonte de tráfego do Facebook. Aí se você vai para o Instagram, por exemplo, você tem o feed do Instagram e você pode anunciar para o feed do Instagram, que é ali o feed, e você pode anunciar para quem? Para o Stories do Instagram. Você pode anunciar no Stories. Aí quando você vai no YouTube, por exemplo, o YouTube tem várias fontes. A fonte que eu mais uso no YouTube, então o YouTube é a fonte de tráfego. E dentro do YouTube é aqueles anúncios que a gente chama de True View for Action, TVA. O que é o TVA, Cris? São aqueles anúncios que aparecem, não pula meu vídeo, que você tem que esperar 5 segundos. Tem que esperar 5 segundos para você pular o vídeo. Aí vocês ficam lá esperando meu vídeo passar 5 segundos para vocês pularem a Cris. Não é assim que acontece? Então esse é o TVA. Então isso é uma fonte de tráfego dentro da fonte. E por que esse conceito é tão importante? Porque cada fonte de tráfego vai te dar uma métrica diferente. Por exemplo, eu sei que no meu lançamento do Digital Sem Barreiras não tem nenhuma fonte de tráfego que eu invista que me dê mais retorno, mais vendas do que o YouTube. Então, se eu tenho a consciência do tráfego, se eu tenho a consciência do conceito de tráfego, olha como é que é importante a gente reforçar esses conceitos. Se você tem a consciência das suas fontes de tráfego, do tráfego, você começa a ter consciência das fontes. Porque às vezes até amigos assim que fazem grandes lançamentos, eu chego e pergunto assim, mas qual que é a fonte de tráfego que te dá melhor ROI? Que te dá mais retorno? Que tá te dando as melhores métricas? As pessoas não sabem falar. As pessoas não sabem dizer. Elas simplesmente não sabem. Então, quando você tem essa visão, eu sei, por exemplo, que... Olha que interessante. Eu sei que no Facebook a gente pode anunciar no feed, a gente pode anunciar no Stories. Tem várias fontes de tráfego dentro do Facebook que a gente pode direcionar os nossos anúncios. A gente pode anunciar no Messenger do Facebook, que é o chat do Facebook. Tem várias formas que a gente pode anunciar lá dentro, várias fontes. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa visão de fonte, eu começo a apurar o meu olhar para onde eu vou colocar a energia. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, como expert, lançando, por exemplo, Digital Sem Barreiras, eu não teria crescido tanto se eu não tivesse a visão da fonte de tráfego do YouTube. Por quê? Porque eu sei que se eu for comparar o Facebook, o YouTube e o Instagram, pelas fontes de tráfego de cada um deles, entendendo que elas são as macros, pelas fontes de tráfego de cada um deles, eu sei que eu não consigo escalar tanto assim, aumentar os meus volumes de investimento no Facebook e no Instagram. Olha como é que você tem visão. Os meus licenciados, o e-book de yoga, o e-book de crochê, eu sei que a fonte de tráfego deles que me gera mais venda é o feed do Facebook. Mas você já testou feed do Facebook versus feed do Instagram, Cris? Já.
Já. E eu já entendi pelas métricas que o feed do Facebook vende mais. Num mundo onde as pessoas estão falando que o Facebook morreu, que não sei o quê, que isso, que aquilo, né? Então, o que acontece? Entender o conceito de fontes de tráfego é você apurar a sua visão, você apura o seu olhar em quais fontes você vai colocar mais energia. Então você pode decidir, por exemplo, tem gente que só anuncia no Instagram. Só anuncia no Instagram. E cada uma dessas fontes vão ter uma característica de desempenho. Por exemplo, para quem quer jogar o jogo do YouTube como eu jogo forte o jogo do YouTube. Vocês sabem disso, né? Muitos de vocês me conheceram aqui por onde? Pelo YouTube. Por onde vocês... Eu não sei, vamos até fazer. Por onde vocês me conheceram? Vocês me conheceram pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu jogo muito forte o jogo do YouTube. Só que qual que é a característica dessa fonte de tráfego? É o teste de criativos em volume. Em volume. Então, se eu, Cris, eu quero fazer campanhas na fonte de tráfego do YouTube, ali no TVA, no True View for Action, ali no TVA, eu sei que para eu jogar esse jogo, eu tenho que entrar forte na produção dos meus criativos, dos meus anúncios, dos meus vídeos. Por isso que vocês me vêm falando de tantas formas diferentes, falando a mesma coisa de tantas formas diferentes. Porque eu entendo o conceito dessa fonte de tráfego. Já o feed do Facebook, ele costuma funcionar melhor pra gente mais com imagens do que com vídeo. Olha como é que é importante você entender o conceito de tráfego, que a gente trabalhou ontem, com bastante clareza. Na verdade, essa semana a gente trabalhou o conceito de tráfego muito forte. A gente trabalhou as 3 avenidas, a gente aprofundou demais nisso, né? A gente tem o conceito de tráfego e a gente tem o conceito das fontes. E a gente começa a entender as características de cada fonte. Então, se eu for jogar, se eu tirar o meu jogo do YouTube do meu jogo, e eu for jogar somente o jogo do Facebook, eu sei que eu vou investir mais a minha energia em anúncios por imagem do que em anúncios por vídeo. Agora, se eu tô no YouTube, é vídeo, só que, presta atenção, olha o detalhe, em volume. É por isso que eu gravo 100, 200 vídeos diferentes para cada lançamento. Por isso que eu tenho mais de 1.000, 1.500 criativos, vídeos já gravados. Porque eu entendo que dentro dessa fonte de tráfego, e a pessoa pode estar... Gente, você está do zero, você pode estar do zero. Se você sabe esse conceito, você prossegue, entra no mercado de forma diferente. Então, o que acontece? Quando você tem essa visão... Vou fechar aqui, tá? De vez em quando eu vou abrir pra gente fazer umas dinâmicas e aí depois eu fecho, porque senão eu disperso. Quando a gente tem essa visão de fonte, a gente apura a nossa inteligência. Porque você sabe que, vamos supor, eu tenho uma verba de guerra, que é um outro conceito que tá aqui pra gente falar. Só coloquei verba, vou colocar de guerra. A gente tem uma verba, vamos supor que você separa lá R$100 para você testar um anúncio, para você testar um produto. R$100. E aí vamos supor que você tem as 3 fontes de tráfego. O Facebook, o YouTube e o Instagram. Aí o que você pode fazer? Você pode dividir essa verba pelas fontes e pelas fontes das fontes. Por exemplo, você consegue descobrir qual que é o custo por venda do seu produto no feed do Facebook versus no feed do Instagram. Então, tendo o conceito de fonte de tráfego, você consegue ter inteligência de saber assim, se eu colocar R$20 no Facebook, no feed,
e R$ 20 no feed do Instagram, onde eu vou conseguir métricas melhores? Exatamente os mesmos criativos, as mesmas imagens, exatamente os mesmos anúncios. Você começa a pensar isso. Porque isso diferencia. Mas, isso diferencia a pessoa no começo. Eu sempre recomendo os meus alunos a começarem pelo feed do Facebook. Por que você recomenda começar pelo feed do Facebook? Porque, historicamente, para os nossos produtos licenciados, o feed do Facebook tem se mostrado melhor. Então, se eu pego uma verba, que geralmente a gente começa com uma verba restrita, e eu tenho que fazer essa escolha, automaticamente a gente começa pelo feed do Facebook. E as outras fontes você não usa? Você usa quando você entra em processo de escala. Quando você começa a vender, quando você começa a reinvestir parte dos seus investimentos, dos seus lucros, e aí você tem mais verba. Só que hoje, por exemplo, no meu lançamento, se eu tivesse uma verba muito pequena para começar, eu abriria mão do Instagram e do Facebook e investiria ela todinha no YouTube. Como é que você sabe disso, Cris? De onde você tira isso? Dos meus próprios dados, da minha visão de fonte de tráfego. Se você me desse só o Instagram, Cris, você não tem as outras fontes de tráfego, você tem que investir só no Instagram, ou no feed, ou no Stories. E você tem que escolher um dos dois. Qual que você escolheria? Eu escolheria o feed do Instagram. Porque pelos meus históricos, os dados que eu comprei, pelos dados que eu já comprei, os anúncios que eu já fiz, mostram historicamente que o meu resultado, quando eu coloco a minha verba no feed do Instagram versus o Stories, eu tenho uma lucratividade maior. E significa que as outras fontes não funcionam para mim, nunca vai funcionar, nunca vou colocar. Eu invisto nessas outras também. Só que eu entendo onde eu coloco uma energia maior. Gente, ano passado, eu joguei um jogo do YouTube tão forte, mas eu tinha tanta convicção desse negócio de fonte de tráfego, tanta convicção, que eu joguei um jogo tão forte, que assim, a gente teve um crescimento muito, e eu tenho clareza absoluta pelos meus dados que a gente cresceu, a gente cresce o tanto que a gente cresce porque a gente tem essas visões apuradas de fontes de tráfego. E quem fala disso? Quem sabe fazer essa comparação? Quem define se você tem uma verba, quantos por cento você vai colocar numa fonte, quantos por cento você vai colocar em outra? Por que você começa com o seu pouco em uma fonte específica? Geralmente o feed do Facebook. O feed do Facebook, por exemplo, ele é mais acessível tecnicamente para quem está começando. Então, dentro da ferramenta de anúncios, tecnicamente, é mais acessível, mais simples para quem está começando do que pegar a ferramenta de anúncios do YouTube, por exemplo. É via Google. Então, quando você reforça esses conceitos de isso é mais do que você entende tráfego, você entende o conceito de fonte de tráfego. Você sabe por que você está direcionando verba para uma determinada fonte de tráfego dentro das 3 avenidas. Então assim, essas fontes estão crescendo. Por exemplo, no YouTube, no Instagram você pode anunciar no Reels, que é uma fonte nova dentro do Instagram, recente, né? Você pode anunciar no Reels, eu ainda não anunciei, mas eu vou anunciar, porque é tão novo. Tá vendo como é que essa inovação é tão poderosa? Todo dia surgem oportunidades novas pra gente. E aí, se a gente tem esses conceitos bem definidos pra gente trabalhar, a gente tem uma facilidade maior em se adaptar e aproveitar. Porque se você não tem esse conceito, você não aproveita a inovação, você sequer se adapta. Você fica anos aí perdido, falando igual uma barata tonta, que não entende nada, que não sabe nada, que não sei o que é nada. A gente vai ficar até quando falando isso? Eu acho importante reconhecer, que bom que você reconhece, não sei nada. Mas a partir do momento que você reconhece, fala assim, vou buscar aprender. Porque é uma inovação, é assustador para muitas pessoas, porque é muito novo. É muito novo, por isso que assusta. Por isso que o aluno às vezes sua a camisa para
para botar uma página no ar, para botar uma campanha no ar, para botar um anúncio no ar, para arrumar uma métrica. Por que vocês estão suando a camisa? Porque é inovador. É uma inovação. É um processo dolorido mesmo, a gente acostumar com isso. Então, e viver essas tensões, a pressão, né? Por isso que eu sempre acho que você tem que fazer essa pergunta. Quem é você sob pressão? Né? Quem é você sob pressão? Quem é você diante de uma métrica ruim? A gente tem que estar atento a isso, porque na hora que a gente olha para ela e está ruim, a gente está atento. A gente está atento. E ter esses conceitos apura a nossa inteligência estratégica. Porque o que as pessoas não têm hoje no digital? Elas não têm inteligência estratégica, elas não sabem pensar, analisar, montar uma estratégia. Simples. Simples. E aí tem um outro conceito, né, de fontes de tráfego que é importante, que é perfil. Perfil no Instagram, que a gente usa para vender, a fanpage. A fanpage. E tem o nosso perfil perfil no Instagram. Perfil no Facebook, que a gente usa a fanpage. Então, por que eu falo que a pessoa pode começar do zero sem ter seguidor? Porque eu ensino você criar uma fanpage. E uma fanpage você cria aqui hoje, se quiser. É acessível para qualquer pessoa. Então, você cria uma fanpage, a gente criou lá, crochê, não sei o que lá, na praia. Eu nem lembro o nome direito. Yoga Viva Mais com Yoga. Foi uma outra fanpage que a gente criou, que são as páginas dentro do Facebook. Você tem a sua página de vendas, você tem a sua página de inscrição, conceitos que a gente reforçou ontem, você tem a sua página dentro do Facebook, que é uma fanpage. E aí você cria uma fanpage do zero, sem nenhum seguidor, sem nenhum post, sem nenhum conteúdo, não precisa. Ué, Cris, por que não precisa? Porque você tem a estratégia de anunciar. Você sabe que para anunciar no Facebook, no Instagram, no Stories, o Facebook não chega para você e fala assim, olha, você só pode anunciar quando você tiver 10 mil seguidores. Olha, você só pode anunciar quando você tiver não sei quantos mil views no seu vídeo. Não sei quantos 500 posts. Ele não faz esse pré-requisito. Ele não fala isso pra mim. Ele fala, você pode anunciar. Você só precisa ter uma fanpage. Então, o conceito da fanpage, que está atrelado ao conceito de perfil, ele é isso. Você tem o seu perfil pessoal no Facebook, que é o nosso perfil lá no Facebook. Através desse perfil, a gente cria uma fanpage. E tem outros ali, BM, tem outros que são mais técnicos, que a gente não precisa aprofundar. É só para você entender o conceito da lógica, porque quando eu falo assim, quando eu falo para você que você pode começar com 0 seguidores, e é justamente com 0 que você começa, você fica se perguntando assim, como? Ninguém me segue, eu não sou nada, não sou ninguém, não tenho nada, não quero ter, não quero aparecer. Como que isso é possível? Você faz uma fanpage relacionada ao seu nicho, ao seu segmento de mercado, ao seu produto. E aí você pode anunciar nessas grandes potências através dessa fanpage. Aparece o nomezinho dela lá em cima com a descrição do seu anúncio. Então esse é um conceito importante. Então quando você fala assim, eu preciso ter perfil, pelo conceito você sabe, eu posso começar a anunciar porque eu posso fazer uma fanpage e divulgar no Facebook. Eu posso fazer um perfil no Instagram, que não precisa ser o meu, não precisa ser o seu. Eu posso fazer para anunciar, para começar do zero a anunciar no Instagram. Eu posso fazer um canal no meu YouTube para começar a anunciar no YouTube. Eu não preciso já ser uma pessoa. Tira tudo da Cris. Todos os ativos que eu tenho, que eu construí. Eu tenho os conceitos. Eu vou começar a construir tudo de novo. Vai ser fácil? Eu sei que não. A mente já sabe que não é assim, é um milagre. É uma construção. Só que eu sei que
dentre todos os modelos de negócio que tem no mundo, eu vou investir minha energia nisso porque eu quero investir em inovação, eu quero no futuro estar maior ainda, tá crescendo, tá em abundância, tá nesse mercado. E não ficar anos falando que eu não sei, sem se adaptar. Quem vai sobreviver, quem vai viver com mais abundância no futuro são as pessoas que são mais adaptáveis, são as mais fortes, as mais inteligentes, as gênios, os gênios, o isso. A gente tem que se desprender desse tipo de termo. Nossa, aquela pessoa é um gênio, nossa... Eu sou uma pessoa normal que estuda uma inovação todos os dias com consistência. Com consistência. Talvez a maior genialidade que você precise é o fazer um pouco todo dia. É você entender que para se adaptar você vai sofrer um pouco ali, é desconfortante. Então talvez você queira olhar genialidade. Você deve olhar a genialidade pela repetição. Fazer a mesma coisa 1000 vezes, não fazer 1000 coisas diferentes uma vez. A pessoa faz, não dá certo, desiste. Ela pula pra outra coisa. Ela faz, não dá certo, desiste. Ela pula pra outra coisa. Ela faz, não dá certo, desiste. Ela pula pra... Quando é que você vai fazer 1000 vezes? Até você... Quantas 1000 vezes eu já fiz isso? Então a genialidade da gente, do mundo moderno, tá na repetição baseada numa inovação. Então é isso que a gente tem que entender. Então, eu entendo que eu tenho a capacidade de começar do zero, sem ter perfil, sem ter seguidor, sem ser expert, nada. Porque eu entendo o conceito de perfil no Instagram, que eu posso criar um. Agora você sabe que você pode. Talvez há 10 minutos atrás você não sabia, mas agora você sabe que você pode. Talvez há 10 minutos atrás você não dava tanto valor quanto você dá agora. Porque isso me deixa tranquila, isso não deixa vocês tranquilos, saber que, cara, eu posso começar qualquer negócio do zero, em qualquer nicho que eu quiser. Em qualquer segmento de mercado que eu quiser. Se eu quiser amanhã começar um do zero, novinho folha aqui, ó, zerinho, eu vou construir. Porque esses conceitos estão claros pra mim. Isso me dá tranquilidade, isso tira desespero, isso tira peso. Porque quem que não sofre com esse negócio de achar que tem que publicar 1 milhão de coisas para poder dar certo na internet? Muitas pessoas sofrem. Quem que não deixa de entrar, de começar, porque acha que tem que aparecer? Tenho que aparecer? Tenho que aparecer? Gente, o meu primeiro 1 milhão, né? 10 mil, 5 mil, 100 mil, o meu primeiro 1 milhão pela internet foi sem aparecer. Ninguém nem sabia que eu sequer existia. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Na verdade, nem foi os 2 primeiros milhões. Os 2 primeiros milhões que eu fiz pela internet foi totalmente sem aparecer. Sem aparecer. Porque eu tinha o quê? O conceito de tráfego. Porque eu tinha o quê? O conceito de anúncio, de fonte de tráfego. Ah, mas isso sim, isso é impossível. Impossível você começar sem. Por isso que a gente fala tanto aqui. Você pode até começar e ir reforçando. E conceito, gente, princípio é uma coisa que a gente reforça todo dia. Todo dia. Então, quando eu venho aqui e falo assim, ó, não é obrigatório. Isso pode ser depois, você pode... Tem muitos alunos que começam lançando produtos licenciados, começam lançando os e-books, começam a fazer, desenvolve habilidade ali em fazer a primeira página, em fazer a primeira oferta, em fazer os primeiros anúncios. E depois, com o tempo, eles lançam um produto deles mesmo. Isso é comum acontecer no Digital Sem Barreiras. Muito comum. Inclusive, a galera que faz isso cresce também e vai construindo. Uma coisa não limita a outra. Mas por que a gente fala da esfera de licenciados? Porque a gente quer mostrar para a pessoa que, cara, você não precisa ter essa série de pré-requisitos para você começar. Cuidado para você não ficar anos postergando de começar no digital acreditando que você precisa. Então a gente mostra por que não. Por isso que a gente pega o nosso e-book e vem para mostrar, tá vendo, gente? Que não precisa. Por isso que, entendeu? Porque o tempo todo, o que acontece?
eu vivo o processo de vendas 24 horas por dia do meu dia. Então, o tempo todo eu estou vibrando as vibrações, né, emocionais de um processo de vendas pela internet. Isso é a minha vida. Eu vendo 24 horas por dia. O tempo todo eu estou analisando métricas. Não tem outra coisa que eu faça profissionalmente que não seja isso. Logo, eu poderia tranquilamente mostrar, eu posso ensinar isso o resto da minha vida, porque é o que eu quero fazer o resto da minha vida, não tenho limitação. Só que as pessoas às vezes olham pra gente com objeções, com falta de clareza no sentido de o quê? Mas eu não sou você, começa assim, né? Mas a Cris é a Cris, mas a Cris isso, mas a Cris é aquilo, mas a Cris é aquilo outro. Aí o que a gente faz? Deixa eu te mostrar aqui como é que você não precisa disso pra começar. Para fazer de 100 a 1000. Por que a gente estabeleceu tão forte a meta de 100 a 1000 por dia, a construção dessa trajetória? Porque é uma meta que está acessível a esse modelo de negócio, de produtos digitais, com os produtos licenciados. É o que a gente começou a fazer. A partir do momento que a gente começa a fazer e vê a viabilidade, nossa, então aqui, tem plenas condições de eu vender um produto sem as pessoas saberem que sou eu. Então, se eu tenho essa plena condição, eu posso mostrar isso para as pessoas e falar assim, não precisa mais dessa barreira de entrada. Começa logo, começa a aprender isso logo, começa a desenvolver logo essa habilidade, começa a entrar logo nesse mundo. Pelo amor de Deus, Cris, mas eu não tenho produto. Tá aqui uma forma de você começar sem. Cris, mas eu não tenho audiência. Tá aqui uma forma de você começar sem. Cris, mas eu não tenho seguidor. Tá aqui uma forma de você começar sem. Começa e não para. É isso que a gente tem que reforçar, o começar e não parar. Isso que a gente tem que... A genialidade que os outros acham que está no cérebro, em onde você se formou, filho de quem. Meus pais nem entendem o que eu tô falando, nem sabem dessa profissão de direito. Entendeu? Não é isso mais. O mundo de hoje não é isso. Então, reforçar esses conceitos, fortalecer todos os dias para você, é o que vai te permitir estar em movimento nesse mercado e não estar travado. Semana que vem, tô preparando umas aulas as aulas de semana que vem, vocês vão ver. Então, vamos lá. Então, conceito de fontes de tráfego. Cada fonte de tráfego, fonte de tráfego, origem do tráfego, YouTube, tráfego. Dentro do YouTube, você tem várias opções. Você pode anunciar, por exemplo, na rede de pesquisa do YouTube, para quando as pessoas pesquisarem algo relacionado ao seu produto. Então, a pessoa foi lá no feed, eu não pesquiso crochê. Vocês viram que eu pesquiso lá, vou lá crochê, como começar no crochê. Apareceu o seu anúncio primeiro. É a rede de pesquisa. É uma fonte de tráfego dentro do YouTube. Já testou, Cris? Já. Entre o pesquisa e o TVA, que é o True View for Action, aqueles anúncios de interrupção, qual que é mais lucrativo? Qual que dá mais retorno? O TVA, os de interromper vídeo. Por que você testou? Porque eu estou atenta para as fontes, que eu tenho esse conceito. Por que você fala que o feed do Facebook é melhor para... Porque eu já testei toneladas de dinheiro, faz parte do meu papel. A gente aqui na empresa, a gente tem um laboratório de teste. O que significa um laboratório de teste? A gente fica injetando verba para testar uma infinidade de coisas para a gente tirar dentro da compra desses dados em volume, ou seja, com relevância estatística, aquilo que funciona melhor e falar, olha, baseado estatisticamente nesses dados, na compra desses dados, investe aqui, começa por aqui. Se você começar por aqui, você pode começar por aqui? Você pode, você tem toda a liberdade para começar por aqui, se você quiser começar pelo YouTube. Mas pela probabilística, para você que está começando, é mais acessível e lucrativo você começar pelo feed do Facebook. E aí tem gente que ainda discute com a gente, mas não que você não fala pro povo fazer no Instagram, não fala pro povo fazer no Instagram. Criatura, quanto que você já botou de dinheiro nessas fontes? Quais são as relevâncias estatísticas que você tem? Quantos anos você faz isso? Com qual olhar que você está olhando? Porque o nosso é extremamente apurado, treinado, louco, alucinado, doido por isso. E aí a gente orienta.
E isso inibe outros testes, inibe outras fontes? Não. Inibe uma possível mudança? Será que ano que vem o feed do Instagram vai passar a ser melhor do que o Facebook? Eu não sei. Vivendo o ano que vem, como a gente vai viver mais intensamente ainda do que esse ano, a gente vai descobrir e vai trazer as respostas. Mas através de quê? Da minha cabeça? Do que eu tô pensando? Através dos dados, das análises, das métricas que a gente faz nos laboratórios aqui. A gente testa tudo que vocês possam imaginar em toneladas. Faz parte do nosso negócio investir, separar verba só para... Não é nem queimar, uma negligência falar que é queimar verba em teste. Mas a gente separa isso aqui, a Cris não pode gastar, o Ron não pode gastar. Por quê? Porque isso aqui é verba de testes, de laboratório. É onde a gente tira as respostas das coisas e fala para o aluno, ó, não vai por aqui não, vai por aqui. Aqui sua probabilística de resultado é maior. A gente faz isso porque a gente tem os conceitos. A gente tem esses conceitos muito definidos. Fonte de tráfego, perfil no Instagram e fanpage. Nossa, você tira a sobrecarga gigantesca de achar que você precisa de ter um monte de troço para você começar. Seguidores, né? Também é um conceito. Conceito de seguidores. O que acontece? Quando você faz uma fanpage no Facebook, as pessoas podem curtir aquela fanpage. Quando você faz um perfil no Instagram do seu produto mesmo, igual a gente tem do crochê, eu acho que a gente tem uns 30, 40 mil seguidores nos perfis do crochê, que inclusive a gente não tem só um, a gente tem vários. A gente cria para testar, é acessível criar. E a gente tem verba para testar, então a gente vai diversificando para a gente testar as coisas, então a gente tem vários. E acho que na somatória a gente tem uns 40 mil seguidores. E eles começaram todos com zero. E todos começaram a vender. Então esse conceito de seguidor, ele é importante para quê? Por que você está falando então de seguidor se não precisa, Cris? Por que esse conceito é importante? Porque você tem que entender a engenharia reversa dos seguidores. Você não tem seguidores para começar a vender. Você desenvolve um processo de vendas de um produto. Começa a fazer anúncios. Começa a vender e a partir das vendas que as pessoas começam lá, seguir, clicar para curtir, Por quê? Porque o processo de vendas está ativo. Porque se você não tem esse conceito muito bem, você deixa de entrar no mercado digital assim, ó. A pessoa que não tem esse conceito, ela vai entrar lá para daqui a 5 anos e olhe lá. Quando todo mundo aqui já tiver estabelecido, todo mundo que está nessa aula aqui daqui a 5 anos, tem o poder de estar estabelecido nesse mercado, com uma série de ativos. Imagina, gente, a gente vai estar aqui juntos daqui a 5 anos, quanta construção a gente já vai poder ter feito. Imagina olhar as pessoas que estão se sentindo analfabetos digitais hoje, mas que estão buscando aprender hoje, sair desse limiar, essas pessoas construindo. Pode ser até um futuro mais claro daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, quanta coisa que dá pra gente construir, o tanto que dá pra gente aprender, o quanta inteligência que vocês podem desenvolver aqui dentro desse mercado. Porque tá atento a conceitos. Se não tem esses conceitos, gente, pelo amor de Deus. Eu tô dando tão graças a Deus que Deus me iluminou pra fazer essas 2 aulas, porque imagina a pessoa que não tem esses conceitos. Em todas as aulas agora a gente vai sair reforçando eles. A gente vai reforçar, afiar. Eu vou falar de tudo quanto é jeito, isso aqui, de tudo, até vocês enjoar da minha cara. Vocês vão falar assim, não aguento mais olhar, ouvir aquele celular daqui, vocês vão ter que ouvir. Porque é assim que é. Daqui a 5 anos a gente tá aqui, ó, martelando isso aí, fortalecendo isso aí, pegando força, pegando vibração nisso aí, pegando inteligência. Porque isso aqui vai reger o mundo futuro, gente. Olha a lógica que tem por trás desses conceitos. Eles são conceitos muito explícitos, assim, você olha e fala assim, cara, tem uma lógica de você imaginar, de você pensar, de você trabalhar esses conceitos. E as pessoas que não têm vão sofrer. Demoram muito mais para gerar resultado. Você tem conceito, você adquire o quê? Mais velocidade, mais agilidade para tomar suas decisões,
menos peso. Então você sabe que você vai começar no feed do Facebook, você já sabe o porquê. Você não fica questionando o método, questionando o mentor. Mas por que ela faz isso? Que ela fala pra gente fazer. Por que você não fala? Eu vejo tantas pessoas falando que tem que ter no Instagram. Vai lá fazer. Então, eu não tô falando que só esse formato funciona, mas é o método que você escolheu. Porque método por método, para eu, Cris, aplicar, tem 1 milhão. 1 milhão, mas eu escolhi o meu. Que é esse formato de funil, de gerar lista, de construir isso. Então a gente tem que fortalecer esses conceitos. Perfil, seguidores. E agora vem um conceito muito... Eu vou passar 4 conceitos. 4 conceitos agora, que são muito importantes. A gente vai aprofundar eles, tá? Primeiro conceito. Anota aí, verba de guerra. Verba de guerra foi um conceito que eu descobri quando eu tava muito na merda. Eu tava lá na faculdade. E aí tô eu lá na faculdade, farmácia. E eu tinha que arrumar um dinheiro para poder fazer meu negócio. Para eu poder investir. E eu comecei investindo em dinheiro, porque o Orkut eu não pagava. Mas eu comecei a anunciar. Quando o Orkut começou a acabar, a me bloquear, eu comecei a anunciar no Google. E olha a transição que eu passei, hein? Olha que barra. Eu tava fazendo lá os scraps nas comunidades do Orkut e gerando as leads. Como é que era lead naquela época, Cris? Era a pessoa adicionar no MSN. Sabe o que eu vendia para as pessoas? Sabe o que eu inventei? Eu inventei o seguinte. Eu falava assim... o que você vende? Tinha um cara lá que era uma loja de capa de celular no Rio. Eu vendo capas de celulares. E eu quero que você faça campanhas para mim. No Rio. Eu falava assim, tá bom. Como é que você vai me entregar esse resultado, Cris? Falava assim, eu vou te entregar um pacote de 50 pessoas. Olha só, eu não tinha o conceito de lead, eu não sabia que era essa palavra. Mas eu falei assim, eu vou inventar um pacote. Eu vou te entregar um pacote de 50 pessoas te chamando no MSN. Vocês lembram do MSN, gente? Né? MSN. Tinha ICQ também, né? Gente do céu. Eu vou te entregar um pacote de 50 pessoas adicionadas no MSN querendo saber mais informações sobre os seus produtos. Aí falava assim, é mesmo? É. E como é que você vai me entregar isso? Aí eu falava assim, eu vou fazer um perfil, um e-mail no MSN, vou te entregar o login e senha. Quando chegar a 50 pessoas... eu vou te entregar o login e senha para você entrar e atender e vender os seus produtos. E você muda a senha e eu saio de cena. Aí a pessoa falou assim, tá bom. Eu comecei a fazer os perfis no MSN. Olha só de onde surgiu o conceito de verba de guerra, hein? Verba de guerra. Comecei a fazer os perfis, conceito de perfil. Nossa, eu posso fazer vários perfis no MSN. Logo eu posso vender. Conceito de perfil. Gerando o que pra mim? Oportunidade. Quando? Quando eu tava na merda, que eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu falava, meu Deus. Aí eu ia lá nas comunidades do Orkut e fazia os scraps. Todas as comunidades existentes do Orkut do Rio de Janeiro, todas. Eu acho que eu jogava scraps lá todos os dias. E aí, o que acontecia? Pra você ter a capa de celular, tal, em promoção, entra em contato com o nosso MSN pra eu te mandar todas as fotos maravilhosas, das capinhas que chegaram essa semana. Eu botava capinhas que chegaram... Eu nem sabia se... Falava com ele, tem capinha que chegou essa semana? Tem, obrigado. Capinhas que chegaram essa semana são maravilhosas. Até ele falava assim, caraca, você falou que as capinhas são maravilhosas. Eu falei, não são? Entendeu? Montando as coisas. E aí o que aconteceu? O Orkut começou a bloquear. Primeiro começou o Orkut a bloquear. Aí depois o MSN começou a me bloquear também. Porque eu fazia muitos perfis no MSN e vendia esses pacotes. E eu nem sabia precificar. Eu acho que eu colocava R$50 um pacote, R$60 um pacote de 50 leads.
A pessoa, imagina, gente, você quer vender qualquer coisa, eu loto o seu MSN de gente te chamando, o seu WhatsApp de gente te chamando por um valor fixo. Eu comecei a vender muito e aí o Orkut me bloqueou. E aí quando eu vi que não tinha mais condições de eu divulgar no Orkut, que não tinha mais condições de eu fazer os perfis no MSN, foi aí que eu fui buscar as outras fontes de tráfego. E aí eu entrei numa busca profunda de como anunciar na internet. E aí nessa busca profunda de como anunciar na internet, eu comecei a anunciar na rede de pesquisa do Google. Na rede de pesquisa do Google. Olha só. E aí o que acontece? Lá no Google eu pagava pelo clique. Aí eu entrei nesse mundo de pagar para anunciar. E aí entrou o conceito de verbo de guerra. Porque agora eu falava assim, bom, no Orkut eu ganhava R$50, R$50 era meu. Era o meu lucro. Não pagava nada por Orkut, era, né, tráfego orgânico. Agora, no pago eu tenho que pagar o tráfego de um jeito que me dê lucro. E aí entrou o conceito de verbo de guerra. Então eu falava assim, cara, de R$50 que eu vou vender esse pacote aqui, eu vou separar uma verba que eu vou dedicar a investir para conseguir essas 50 pessoas. Falei assim, é o jeito. Logo, se eu quiser ter lucro, eu vou ter que ficar muito boa nisso. Então eu saquei lá, falei assim, nossa, então eu vou estudar esse troço. Eu pegava aquelas políticas do Google, eu saía lendo, estudando tudo como é que eu fazia, e aprendi muito. Então o que é o conceito de verba de guerra? Verba de guerra, anota aí. É aquela verba que você vai separar, e no meu caso começou com R$10 por dia, um cartãozinho das Casas Bahia que eu consegui R$300 de crédito. R$300 de crédito a Casas Bahia me deu. E eles achavam que era para comprar os produtos dele, mas na verdade era para pagar o Google, pagar os meus anúncios. R$10 por dia. Eu dividi, olha só, a cabeça. Bom, R$300. Se eu dividir 30 dias, eu tenho R$10 por dia para investir, fazer minha vida acontecer, fazer meu negócio acontecer. É o que eu tenho e eu tenho que me virar. Então essa era a minha verba de guerra. Então a verba de guerra é aquilo que você olha. Qual que é o ideal, Cris? É muito pessoal. Você tem que... O que eu sempre oriento é, mesmo que você tenha, porque às vezes a gente pega alunos que são investidores, que tem mais verba. Não quero começar com tão pouco, tão devagar. Fala assim, não tem jeito. Você começa pequeno, você vai aumentando. Então o conceito de verba de guerra é esse. É a verba que você vai destinar para você anunciar e testar suas ofertas. E aí, dentro desse conceito, como que a gente deve se portar diante do conceito de verba de guerra? De duas formas. Então, você olha para aquela verba tem que ser um dinheiro que, se você perder comprando os dados iniciais, você não vai quebrar, você não vai abandonar o seu negócio. Você tem uma zona de segurança. Então, esse é o primeiro conceito de como você lida com a sua verba de guerra. Como que você define. E o outro conceito é, eu uso cada centavo. Da mesma forma que, ao mesmo tempo que é um dinheiro que, se eu perder, eu não vou quebrar, ou seja, eu consigo comprar mais dados depois, ter outra verba de guerra para eu comprar mais dados, ao mesmo tempo que eu tenho essa visão, eu tenho a outra postura. Eu uso como se fosse o último centavo do meu negócio. Porque o conceito de verba de guerra, às vezes, se você vem assim, é uma verba de segurança, dos testes, de comprar os dados iniciais, eu tenho minha primeira inteligência, de eu ter os meus primeiros ativos, estou comprando os meus ativos, meus dados, estou comprando as minhas métricas, estou comprando a inteligência de saber qual é o custo por clique, qual que é a imagem do anúncio que deu mais resultado, estou comprando isso. Esse é o conceito de comprar tráfego. Você está comprando dados. Então, só que se você tem o conceito de verba de guerra e só tem o conceito dele no sentido de, é um dinheiro que eu posso perder, bom, se eu perder R$100 aqui, eu vou quebrar? Eu vou ficar sem pagar a luz? Não pode. Eu vou ficar sem pagar, sei lá, a escola do meu filho? Não pode.
É um dinheiro que você tem que ter consciência. E aí, quando você tem essa clareza, sabe o que eu deixava de fazer? Eu deixava de fazer unha pra ter verba de guerra. Que eu sempre amei. Se ficar sem fazer, pra mim é o martírio do martírio. Quantas vezes eu comi miojo? Eu fazia isso. Porque eu tinha esse conceito. Falar, bom, se eu comer miojo e não comprar uma marmita... Quando eu morava no Rio, eu fazia muito isso. E não comprar uma marmita é R$13, R$11 na época. O miojo é 1 e pouco. Então, como o miojo, eu vou arrumar R$10. Vou deixar de gastar R$10. Se eu não faço a unha toda semana, eu também arrumo mais R$15. Eu ficava o tempo todo. Se eu não comer pizza, eu arrumei mais R$30 pro meu negócio. Eu sei que eu tô fazendo isso por um período, por uma fase da minha vida. E eu sei por que eu tô fazendo isso. Porque lá na frente, eu vou colher os frutos. E colhi. Então, quando você tem esse conceito, seu cérebro começa a trabalhar um pouco mais inteligente, sem se sofrer tanto. Porque eu não abria mão das coisas que eu fazia. Ai, meu Deus, eu vou comer o meu... Ai, gente, qual que é o problema? Ai, qual que é o problema de não comer pizza domingo? Ficar 1 ano sem comer pizza? Eu fiquei 5 anos sem ir pra praia. 5 anos sem ir na praia. 12 anos sem férias. Qual que é o problema? Vale a pena. Então, assim, quando a gente tem esses conceitos... Olha só como é que uma coisa puxa a outra, né? São os hábitos angulares. Você tá consciente, com clareza. Então, eu fazia esse tipo de ação. Quantas vezes? Pra que eu vou comprar carne? Eu posso comprar ovo. É nutritivo igual. Olha a cabeça da pessoa. Eu arrumo mais R$10 aqui. Olha a cabeça do ser humano. Assim, eu não tô falando pra ninguém, pelo amor de Deus, né? Não tô falando pra você parar de comer, ainda mais a carne tá muito cara, né? Mas são coisas que eu fazia, assim, intuitivamente no meu dia a dia, porque eu tinha o conceito de verba de guerra. E ao mesmo tempo eu usava ali, por isso que eu fiquei tão doida com esse negócio de métrica. Porque, cara, esse centavo aqui, nossa, foi suado. Então eu vou dar valor pra ele. Porque senão você passa a vida toda falando que não tem dinheiro, que não vai ter mais, que perdeu o 100, comprou o dado, não teve resultado, aí você para. Aí você fala que já investiu, só perdi dinheiro. A pessoa que fala que perdeu dinheiro com tráfego, ela tem uma visão completamente distorcida do poder de analisar e de comprar uns dados, de analisar e comprar métrica. Porque a gente está comprando esses dados. Então, você ter esse conceito de verba de guerra dessa forma, você se torna imbatível. O meu cérebro construiu isso. São esses conceitos que fazem a gente estar ali construindo as coisas, performando. É simples, gente, não tem mistério não, tá? As pessoas acham que é uma coisa muito assim, você dá certo pela internet. Não é simples. Se você tiver esses conceitos e aplicar, você gera resultados, são padrões de funcionamento. Não tem como você não ter resultado se você aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Você vai ter, você vai construir. Você vai vender, não tem como não vender se você não aplicar, porque isso aqui que todo mundo faz isso, todo mundo faz, que gera resultado faz isso. Então esse é o conceito de verba de guerra. Tem um outro conceito muito importante, nossa, eu sou apaixonada nesse conceito. É o conceito chamado processo cíclico. Vou ensinar para vocês o que é processo cíclico. Processo cíclico, o que acontece? Tudo que a gente faz na internet, você vai passar por um processo cíclico. O processo cíclico, se você analisar o conceito dessa vida, ela faz esse conceito ali no detalhe, faz parte do conceito de vida. A gente vive ciclos. A gente vive ciclos quando a gente está na faculdade, quando a gente é jovem, quando a gente é mãe, quando a gente é recém-casado, quando a gente é recém-noivo, quando a gente é recém... São ciclos. O nosso negócio, às vezes, pega um ciclo muito bom. Só que a gente aproveita esses ciclos muito melhor quando a gente está atento para eles. Então, você está atento, que se eu estou atento que eu estou num ciclo bom, eu aproveito mais esse ciclo. Se eu estou atento que eu estou num ciclo desafiante, eu desenvolvo mais inteligência emocional para lidar com ele, não fica solto. Mas o tempo todo a gente está vivendo ciclos. O tempo todo. E aí o processo cíclico no digital, o que ele acontece? Ele é assim, tudo que você vier fazer vai ter um pico de resultado, e depois ele vai caindo assim, ó. Ele não cai assim, ele cai assim, ó. É um processo cíclico.
Então, você pode achar uma imagem extremamente ganhadora com custo por clique baixíssimo, imagina. É porque o meu computador não tá ligado. Mas tipo aquela que eu mostrei ontem de 40 centavos o clique lá. Que fez 13 vendas, né? R$20. Ciclo. Eu sei que aquele anúncio, tá com aquelas métricas, ele vai passar por um processo cíclico. Ele vai dar um pico, depois ele tende a parar de performar. Ai, meu Deus, Cris, e aí? Como é que a gente faz? Se tudo entra em processo cíclico. Eu sei que uma página de vendas que eu fizer hoje, ela vai me dar um pico, depois ela pode parar de performar. Mas qual é o olhar incrivelmente maravilhoso que eu vejo pelo processo cíclico? Que no digital a gente sempre vai partir de referências, seja as nossas referências, nossos próprios dados, seja referências do mercado. Então a nossa capacidade de criar, de testar coisas novas, ela é incrível. A gente tem muita agilidade nos testes. Você consegue testar uma página de vendas em uma semana, você consegue saber. Em um mês você consegue saber se uma página de vendas que você fez é lucrativa ou não. Em um mês, em 15 dias, você consegue saber se uma página de vendas é lucrativa para você ou não. Você consegue gerar pelo menos 100 leads numa página de vendas. Lembra que a gente falou ontem? 100 leads, custo por lead, quantas leads eu gerei? Se você quer gerar 100 leads nos próximos 15 dias, quantas leads você vai ter que fazer por dia? Eu nem vou responder, vou deixar vocês responderem. Vamos ver se vocês estão atentos. Você quer a partir de hoje. Nos próximos 15 dias você quer gerar 100 leads. Quantas leads por dia você tem que gerar para você gerar 100 leads daqui pelos próximos 15 dias? Em 15 dias você te dá essa meta. Em 15 dias você tem que gerar 100 leads. Quantas leads por dia você tem que gerar para você bater a meta de 100? Quantas leads por dia? Nossa, tô com espinha bem aqui. Quantas leads por dia você tem que gerar? Você quer gerar 100 leads daqui a 15 dias. Quantas leads por dia? Como é que você faz essa conta? Eu já vou fazer ela aqui, ó. Já tenho aqui quantas leads eu tenho que fazer por dia. Simples. Simples. Aí, o Leandro acertou. Você pega 100 leads pelos próximos 15 dias, eu tenho que fazer 100 leads. Se eu dividir 100 leads por 15 dias, eu tenho que gerar 6,6 leads por dia, que são 7 leads. Olha a precisão quando você tem conceito. 6 leads. Se eu tenho que gerar 7 leads por dia, 7 leads por dia. Vamos trazer mais precisão. Vai pegando a inteligência, tá? Se eu tenho que fazer 7 leads por dia e a minha lead custa R$2, quanto que eu tenho que ter de verba de guerra por dia para eu fazer 7 leads a R$2? Quanto que eu tenho que investir por dia? Para eu bater a minha meta de ter 100 pessoas e testar uma página de vendas daqui a 15 dias, baseado no conceito de verba de guerra, baseado no conceito de custo por lead. Eu preciso gerar 7 leads por dia. 7 leads por dia. Numa meta de um custo por lead a R$2, eu já sei automaticamente. A Cris estava lá, não era ninguém, não era nada, mas eu fazia essas continhas. 7 leads a R$2. Então, com 14, 15 reais, eu posso bater minha meta. Logo, em 15 dias eu posso ter uma resposta. Se a página de vendas que eu construí
vai me dar uma lucratividade em cima desse investimento ou não. E o quão grandioso é, o que eu quero trazer para vocês? O quão grandioso é, eu vou negociar aqui, tá, gente? Obrigada aí pela participação, vocês estão atentos. O quão grandioso é você entender processo cíclico. Porque daqui a 15 dias, só nesse exemplo que a gente deu, você pode ter a resposta se a sua página de vendas é lucrativa ou não. Página de vendas essa que pode fazer mais de 300. Aquelas 2 páginas que eu mostrei aqui é porque o meu computador queimou. Eu derramei um copo de água em cima dele, ele queimou. Só que eu mandei para assistência e o preço ficou 2 vezes o valor do computador. A Apple ainda tem que melhorar um pouquinho na questão do suporte. Do preço, né, do suporte deles. E aí eu vou comprar outro. E eu não sei porque que a minha tela grande não tá ligando. Eu e o meu jeito tá vendo? Vocês acham que é só vocês têm problema com tecnologia? Eu apanho, tá? Não, o Romualdo vem aqui, ele resolve isso aqui em 1 minuto pra mim. Se ele tivesse aqui, ele tá em São Paulo, se ele tivesse aqui, resolvia isso em 1 minuto. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é aquelas 2 páginas que eu mostro de exemplos, cada uma delas já fez no mínimo mais de 300 vendas. Então eu olho pra isso e falo assim, gente, eu tenho essa capacidade de testar algo que vai me dar uma resposta e que se essa resposta, essa página for lucrativa, ela pode me dar mais 100, 200, 300, 500 vendas, 1000 vendas. E aí isso reforça o conceito de verba de guerra, da importância. Olha como é que a pessoa já começa a ser importante, você já sabe que você precisa ter R$15 por dia. E se você tem o conceito de verba de guerra, você começa a criar essa verba de guerra vendo além, assim. Às vezes, num primeiro momento, você fala assim, mas de onde que eu vou tirar o dinheiro? Ou tô contadinho, igual era lá, mas aí vinha. Não, eu vou fazer isso. Dá licença, dá uns R$10 que eu tenho pra testar, mas aquele trem lá que eu tô doida pra testar aquela imagem. Você fica assim... Nossa, eu era assim, tô doida pra testar. Nossa, semana eu separei 5 imagens. Gente, onde é que eu vou arrumar uns R$20, uns R$30 pra eu testar isso aqui? Pelo amor de Deus, tem que arrumar esse dinheiro. Ficava doida. Parece loucura, né? Ficava doida querendo comprar roupa, querendo comprar sapato, querendo viajar, querendo férias. Ih, eu estava cagando pra isso. Eu não estava nem aí. Eu queria testar minhas coisas aqui no meu digital, minhas imagenzinhas, meus trequinhos, meus negócios. Isso que diferencia a gente. E aí, o processo cíclico, ele é entender que eu vou ter um pico de resultado, aquilo tende a parar de funcionar com o tempo. E aí, quanto tempo, em média? Varia, não tem uma regra. Alguns param de funcionar muito rápido, entra em processo cíclico, tá? É importante a gente falar mais de processo cíclico na nossa linguagem do que parar de funcionar. Porque parar de funcionar remete a alguma coisa muito ruim. Remete a objeções. Agora, processo cíclico é você entender isso com inteligência. Com tranquilidade, com maturidade, com postura, de falar, o meu anúncio está entrando em processo cíclico. Olha que lindo falar isso. Meu anúncio está entrando em processo cíclico. Acredito pelas métricas que a minha página de vendas está entrando em processo cíclico. Logo, vou fazer uma nova versão. Vou mudar esse bloco, vou mudar esse, vou mudar alguma coisa aqui para criar uma nova versão. O meu anúncio está entrando em processo cíclico. Logo, vou fazer um outro anúncio para competir com esse. Para testar. Para descobrir um novo. E aí a vida se resume simplesmente nessas repetições poderosas. A sua vida tem que passar a se resumir nessas repetições poderosas. Não é repetição que não te leva a lugar nenhum. Não é você acordar todo dia e ficar horas perdendo com bobagem. Você está repetindo ações. As suas ações repetitivas são poderosas, te levam para frente para você construir suas coisas, ou são ações repetitivas que te deixam parado, que te colocam para trás, que te colocam em procrastinação, que baixam a sua energia. Porque se tem uma coisa que eu sempre mantive a minha energia, mesmo no caos do digital, na fase mais difícil,
E, gente, eu não sei se vocês já passaram alguma coisa 4 anos tentando fazer e o trem não vai. Eu vivi isso, então, assim, eu entendo essas emoções que às vezes muitas pessoas no começo estão passando, sabe? Eu entendo, assim, mas eu entendo. Mas o que eu quero mostrar é que tem pontos de clareza que você faz para você sair que são muito mais importantes do que o que a gente acha que a gente precisa. Você precisa desenvolver essas repetições nessas ações. É simples. É simples, é só você aprender a lidar com isso de forma repetitiva, sem enjoar. Quando é que eu enjoo de fazer isso aqui? Não vou enjoar de fazer isso aqui nunca. Eu vou fazer isso aqui, vocês estão vendo já há anos. Tem gente que é meu aluno há anos. Meu aluno vem falando isso, eu falando isso, eu falando isso, eu fazendo isso, eu fazendo isso, eu fazendo isso. Porque isso num futuro muito próximo. Muito próximo. As pessoas vão se destacar muito mais do que hoje. As pessoas que aprendem essa habilidade. Então você tem que jogar uma ação repetitiva em cima disso. Você tem que falar de processo cíclico mais do que falar parou de funcionar. Você tem que falar que entrou em processo cíclico é mais inteligente do que você falar que não funciona mais. Que, ai meu Deus, parou, nunca mais vai funcionar, acho que eu não nasci pra isso. Para com isso, para com isso. Você não entende que é um padrão de funcionamento ali. Pensa num... Como é que eu explico o processo cíclico? Pensa no outdoor, tá? Imagina aí que você olha da janela da sua casa, do seu apartamento, onde você mora, e você viu um outdoor que acabou de ser colocado lá. Tum! O pessoal terminou de instalar o outdoor. Aí você, no primeiro momento, você olha e fala assim, nossa, que interessante, um outdoor novo. Aí no segundo dia você olha assim e fala, interessante. Aí no terceiro dia você fala, interessante. Aí no outro dia, interessante. Interessante. Entra em processo cíclico. Isso acontece com os anúncios. O Facebook fica mostrando ali para as pessoas. Fica mostrando. E às vezes, o que acontece? Como o Facebook, por que existe processo cíclico no digital? O Facebook trabalha com... Ele é um algoritmo. É código. Então, quando eu falo para ele que eu quero pessoas que têm o hábito de comprar, que ele mostre o meu anúncio para o objetivo de compra, ou seja, ele sabe que ele vai mostrar para as pessoas que têm o hábito de comprar. E aí chega um ponto que ele começa a mostrar para essas pessoas e no começo ele tem aquela fartura de pessoas para mostrar. É um anúncio novo, nossa, ó, isso aqui todo mundo vai achar que é uma novidade, bacana, né? Depois ele começa a mostrar e a pessoa às vezes já viu e aí ela já... tá na hora de você mudar o outdoor para as pessoas voltarem a ter. Olha... efeito novidade. Até pra gente. Então, esse conceito de processo cíclico, você entende o quanto que é importante você saber, olhar para ele. Processo cíclico. Dá um pico de resultado, lá. Dá um pico de resultado, lá. Dá um pico de resultado, lá. Aí tem uns que é mais lento, fica lá dando resultado. Tempão. Meses. Meses. Tem outros que já é um pico mais rápido. Já parou. Aí quando a pessoa começa, ela começa vendendo. Aí ela fala assim, parou de vender. Não sei o que eu faço. Oi, gente, entrou em processo cíclico. Que bom, vamos construir mais coisas. Vamos construir mais, vamos testar mais. Você vai achar outros e vai construindo. E aí, esse conceito de processo cíclico, a gente entra num outro conceito ainda mais importante. Gente, a pessoa que está do zero, ela quer começar no digital, ela está começando com esses conceitos, não tem comparação. Nossa, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está tendo a oportunidade, eu agradeço a Deus todo dia, de estar falando sobre isso. E por isso que eu estou gostando de fazer essas aulas, porque vem, sabe, vai vindo. Eu falei pro Ron ontem, eu falei assim, Ron,
tem hora que eu entro em um flow, assim, nas aulas, que parece que, assim, eu coloquei uns tópicos, assim, eu coloco uns tópicos aqui pra eu falar, que eu quero falar e tudo mais, só que parece que, sabe, que vem parece que vem uma iluminação e a gente vai conseguindo e vai aprofundando e vai aprofundando. Então tá sendo muito legal, a gente tá construindo essas possibilidades na nossa prática aqui diária. Aí vem um outro conceito, dentro do conceito de verba de guerra. Lembra que eu falei que eu ia falar 4 conceitos importantíssimos? Verba de guerra, processo cíclico, é maravilhoso. A gente pode construir, estimula a gente a construir, força a gente a construir, força a gente a futucar, meu Deus, entrou em processo cíclico, deixa eu arrumar um outro aqui, deixa eu testar outras coisas, deixa eu ver outros. Entende? Quando para de funcionar, você não fica, acabou minha vida, igual uma criancinha, acabou meu chocolate. Você entende. E aí entra num outro conceito. Esse é bem... Eu comecei a falar dele há poucos anos. Eu pratiquei ele há muitos anos, eu pratico esse conceito há muitos anos, mas eu comecei a identificar ele, ensinar ele há poucos anos, que é o conceito de geladeira. Agora vocês vão me chamar de doido, né? Geladeira. O que é o conceito de geladeira? O conceito de geladeira é o seguinte, ele vem do processo cíclico. Se você não tem o conceito de processo cíclico, você não tem o conceito de geladeira, você perde a oportunidade de crescer o seu negócio. Eu vou explicar o porquê agora. Então você já tem o conceito da inteligência. Conceito é inteligência, tá? É inteligência. Você já tem a inteligência de verba de guerra, de processo cíclico. O que é geladeira? Quando as coisas param de funcionar e entram em processo cíclico, parou, já não tá mais... vamos supor que aquele anúncio que eu mostrei que estava com custo por venda de R$20, na semana seguinte o custo por venda dele tende a crescer para uns R$30, R$35, na outra semana aquele custo por venda tende a aumentar para R$40, R$50. Eu olho para aquilo ali, eu olho com desespero? Não, eu olho assim, ele está vivendo, deixa o pobre do anúncio viver o processo cíclico. Tá vivendo o processo cíclico. Poxa, mas antes eu investia R$20 para fazer uma venda de 127 na primeira semana, na segunda. Agora eu tô tendo que investir R$50. Que saco. Que acabou. Não. Tá entrando no processo cíclico. Tô criando outras coisas. E aí, quando ele chega num nível de empatar, tipo assim, tô investindo 127 fazendo uma venda de 120. Ou ficar negativo, tô investindo 150 nesse anúncio aqui para fazer uma venda de 127. Tá negativo. Então eu vou pausar. Vou proteger essa verba aqui. Proteger. Se você não tem o conceito de geladeira, você nunca mais usa aquele anúncio. Você nunca mais usa aquele ativo que você descobriu. Agora, o que é o conceito de geladeira? Quando você pausa um anúncio que performou bem, que passou pelo processo cíclico, deu um pico de resultado, te deu as métricas, né? Anúncio de métrica estourada. Anúncio de métrica estourada não vai para geladeira. Só vai para geladeira anúncios que performaram, que venderam, e aí eles entraram em processo cíclico. Você joga na geladeira. Que isso, Cris? Você dá um gelo nele, deixa ele lá parado. 4, 5, 6 semanas. Você dá a data. Você pausou ele hoje, você coloca a data. Hoje é que dia? Hoje é dia 24. Você pausou ele, você bota a data, pausou. G de geladeira, você coloca o nomezinho dele lá, né? G, 24 do 9. Então você sabe que você pausou aquilo lá. Hoje. Daqui a um mês e meio, se você reativa esse anúncio, ele tem uma probabilidade, não é uma certeza, uma probabilidade maior de voltar a converter bem. Às vezes ele não volta igual ele começou, mas ele volta a performar bem. Então, isso é o conceito de geladeira. Então, todos esses ativos, isso é bom por quê? Porque você usa esses ativos, mais de uma vez, e você tem uma visão melhor de construção. Porque, gente, tem anúncio meu no ar hoje, pro workshop O Próximo Grande Salto, que é mês que vem, que eu gravei há 2 anos atrás.
2 anos atrás. Ele já performou bem, ele já entrou em processo ciclo, ele já foi para geladeira, ele já voltou pro ar, ele já voltou em processo ciclo, ele já foi para geladeira, ele já voltou pro ar, ele já entrou em processo ciclo, já foi para geladeira. Ih, já foi um samba doido nele. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem a visão de processo cíclico de geladeira. Tá tudo organizado. Olha isso. E aí você fala assim, cara, isso aqui eu sei que daqui a 1, 2, 3 meses você volta ele pro ar e ele tende. Porque aí daqui a 2, vamos supor que daqui a 2 meses você tem uma verba, você tem um anúncio na geladeira. Entre você criar um novo para testar ou reativar um da geladeira, eu reativaria o da geladeira. Porque, pelo histórico, ele tem uma probabilidade maior de performar. Ah, Cris, mas eu fiz um novo e o da geladeira, o novo performou melhor. Ótimo, você descobriu mais um ativo. Tudo bem, esse da geladeira não performou, volta ele pra geladeira, larga ele, deixa ele lá gelando mais um pouquinho. Mais um mês, mais 2 meses, você está construindo seus ativos. E que bom que você descobriu esse, vai construir coisa nova. Vai testar mais coisas. Vai botar. Ótimo, uma coisa impulsiona a outra. Cada cenário, impulsiona. Você se cria uma rede de proteção em volta de você mesmo, com esses conceitos. Porque cada um dos cenários você vai te protegendo. Porque a vida é uma luta. É uma guerra. Por isso que a gente precisa da verba de guerra. É uma guerra de prosperidade. A gente está lutando uma luta do bem. Eu chamo o marketing digital de guerra de prosperidade. É uma luta do bem. A gente está levando oferta para as pessoas. Mas a gente tem isso. E esse conceito de geladeira, ele é pouquíssimo utilizado pelas pessoas, que elas não enxergam o poder dele. E aí tem um outro conceito que já trabalhou aqui também, que é o conceito de ranking. Ranking a gente já trabalhou, mas só para reforçar. Tudo que você faz é você competir com você mesmo. Você não compete com ninguém, você compete com você mesmo. Então, se você separa 1, 2, 3 imagens diferentes para você testar num anúncio, você vai saber que aquelas imagens elas têm que ir para um ranking seu, de qual performou melhor. E ranking, a gente tem uma aula aqui só sobre ranking, né? Ele é tão importante que ele mede a sua capacidade de se superar. E a gente não começa sabendo fazer ranking. Você deve estar assim, como é que eu vou fazer um ranking, Cris? Como é que se faz ranking? Por onde que eu começo? E você pode fazer ranking de todas as suas ações. Por exemplo, eu posso fazer um ranking de todas as aulas que eu já dei? Essa é a 23ª aula. Posso. Mas aí eu fico assim, mas eu vou me basear em quê? Eu acho que eu vou me basear... Eu busco uma métrica, acho que eu vou me basear na quantidade de comentários. Talvez é a métrica mais interessante? Não, mas é uma referência. É uma referência, então meu olhar já está treinado. Nossa, essa daqui... os alunos... Essa aqui o pessoal adorou. Essa daqui, mais ou menos. Eu vou lá ver qual que é a última do ranking, que às vezes eu posso refazer uma aula daquele tema com uma pegada diferente, com uma forma de falar diferente, com o objetivo de fazer aquele tema subir no ranking. O tempo todo. Pra tudo, até pra coisa que não existe. Até um mês atrás isso aqui não existia. Hoje já existe, já tem um ranking. Porque você tem a mentalidade de ranking. Hoje você não tem nenhuma imagem, nenhum anúncio no ar. Hoje você não tem nenhuma página de inscrição. Daqui 1 mês, 2 meses, você pode ter 2, 3, 10, inclusive no ranking. Sabendo qual que é melhor? Inteligência de conceito, que vem do conceito de ranking. Quem é que fala de ranking? Se você falar de ranking no seu meio, o povo vai te chamar de quê? De doida, de maluca, de... O que essa mulher tá falando? O que esse cara tá falando de ranking? Esse cara é doido? Você tá com ranking? É jogo? Compete com quem? Comigo. É você com você. Ninguém fala desse conceito. Você falar se o seu negócio tá na geladeira, o povo vai te chamar de quê? De maluco. Você falar de processo cíclico, o povo vai falar, o que essa mulher tá falando? O que esse povo tá falando? Então você tem que entender que a maioria não vê. A maioria não vê. O mundo não viu isso. O mundo ainda não sabe que isso existe. A gente está tendo a oportunidade de saber e construir negócio. Ranking. E o nosso tão aclamado, para fechar,
para fechar, o nosso tão aclamado conceito de ROI. Vocês acham que eu não ia falar dele, né? ROI. ROI é uma sigla americana, Return of Investment, retorno sobre o investimento. Essa eu fiz questão de deixar por último. Por quê? Porque tudo que a gente faz no digital, todas as ações que a gente faz no digital, elas têm como objetivo a análise do ROI. E mesmo assim, sendo a métrica universal, que todos os conceitos que a gente trabalhou aqui, eles estão todos mirados para o ROI. Qual que é o retorno que isso está me dando? Qual que é o meu ROI nisso aqui? Todos. Está mirado para o ROI. Todos. Mirado para o ROI. É o retorno sobre o investimento. E aí você tem ROI em níveis. Você tem ROI de um anúncio. Você tem ROI de uma campanha, de um conjunto. Você tem ROI de um lançamento. Cada lançamento que eu faço, cada workshop que eu faço, eu tenho um ROI. Cada lançamento, eu tenho um ROI. Cada e-book, cada coisa que eu vendo, eu tenho um ROI. Tudo é o ROI, retorno sobre o investimento. Então, você tem que estar atento ao seu ROI. E tem uma lei universal sobre o ROI que as pessoas não entendem, que é o seguinte, anota aí. O ROI positivo, na maioria das vezes, vem do ROI negativo. Vai ficar ruim antes de ficar bom, gente. Vai doer antes de ser confortável. Vai ser desgastante antes de ser tranquilizante. O ROI é isso. E tudo na nossa vida tem ROI. Você vai pra academia, dói, vai doer antes de vir os hormônios do prazer que aquilo dá. Você vai fazer o seu investimento. O ROI positivo vem do ROI negativo. A gente começa as coisas comprando os dados. Não é um milagre. Pode acontecer de você ir lá e acertar de primeira, e já começar a vender. Acontece também, acontece. Claro que acontece. Mas é a maioria? Não. Desde que o mundo é mundo, que isso é assim. Para qualquer coisa que a gente faça na vida. Você quer emagrecer, você vai começar sem comer. Vai, barriga doendo, com fome. Você vai, daqui a pouco você vê na bala, o trem vai. Você fala assim, não é possível, eu tô o dia inteiro sem comer, você fazendo tudo certinho, não vai, o negócio não diminui. A vida é assim. Você vai ter quando você tiver consistência. Por isso que esse conceito de verbo de guerra é importante. Porque isso te protege de estar consistente no mercado, de você ter a postura de analisar, o conceito de geladeira, o conceito de processo cíclico. Todos esses conceitos que a gente trabalhou aqui, todos, sem exceção, é pra gente construir o nosso ROI. E aí você vai ver, quando você começar a investir e começar a encaixar as pecinhas das métricas, acertar, apertar parafuso que tá frouxo e acerta, você vai ver que você começa a construir o seu ROI, sua lucratividade, seu ROI positivo. A gente entrevistou a Nil, tá no meu canal do YouTube. A Nil, ela começou, ela ficou 1 ano, acho, 1 ou 2 anos, não lembro agora, fazendo um produto dela lá e não dava resultado. Aí ela entrou no Digital Sem Barreiras, ela começou a construir e ela chegou e falou que ela mostrou lá, ela fez R$40 mil em 20 dias. Um ROI absurdamente lucrativo. R$40 mil em 20 dias. Ela construiu. Então, tem entrevista dela no meu canal do YouTube. Então, a gente tem que ter essa percepção. A Marisa, no segundo produto, o primeiro produto dela, ela não vendeu tão bem. No segundo produto, ela bateu o marco 14 de R$1.000 por dia em 10 dias.
Em 10 dias. Por quê? Porque a pessoa entende esses conceitos. Entende esse padrão universal. Qualquer coisa que você for fazer, você vai montar um negócio, você tem que bota dinheiro, bota negócio, bota isso. Quem tem negócio aqui sabe. Você é prestador de serviço, você é um advogado, você é um arquiteto, você é qualquer coisa. Quanto que você tem que investir antes de você trabalhar igual um camelo de sol a sol para receber o dinheiro? Meus irmãos que são médicos, 6 anos faculdade, eu farmacêutica, 4 anos numa faculdade particular. Meu pai investiu nesses 4 anos, mais de 100 mil reais para me formar, que eu fazia as continhas lá para ele, que eu ajudava, eu tinha essa clareza, eu contava lá, suado, 100 mil reais em 4 anos, eu saio, me formo como farmacêutica, entro num emprego, trabalho 8 horas por dia, ganho 800 reais. Desde que o mundo é assim. Agora, em termos de risco, retorno, de investimento, retorno, o modelo digital, ele é indescritível, é imbatível, ele é o mundo novo. O novo mundo é isso. O novo mundo é isso. Então, assim, a gente encerra a semana de aula, a gente encerra os nossos conceitos mais importantes. Semana que vem tem mais. Vamos aos avisos. O link está na minha bio, o link do workshop O Próximo Grande Salto, 19, 20 e 21 de outubro, 8 horas da noite. 8 horas da noite. Eu vou mostrar como que você constrói a sua trajetória de 100 mil por dia. Como que você que está do zero faz isso? Qual é a estratégia? Qual é a lógica dessa estratégia? Por que que funciona? Por que que você é uma trajetória construída? Degrau por degrau. Vou mostrar ao vivo. Pela primeira vez ao vivo. Não vejo a hora, gente. Não vejo a hora de chegar. Tô contando. Sabe aquela ansiedade boa? Aquela coisa... eu espero que vocês estejam lá comigo. Inclusive até quem já é aluno. Vocês vão estar lá me dando energia, mandando vibração, assim, mandando vibração e reforçando o conceito. Reforçando o conceito. O evento mês que vem é reforçar todos esses conceitos e mostrar de forma bem desenhada como que você constrói sua trajetória. O link está na minha bio. Clica no meu perfil depois e cadastra o seu e-mail. Depois você entra no grupo de WhatsApp do evento, tá? Primeiro aviso. Segundo aviso, os comentários, hein? Os comentários da live. Eu queria mudar essa aula, eu queria que vocês deixassem o que vocês... porque valeu a pena estar aqui. É uma dinâmica que a gente faz no Digital Sem Barreiras. Ao invés de deixar sacadas, deixa lá nos comentários da live, quando eu subir a gravação, porque valeu a pena estar aqui. E um terceiro aviso importantíssimo, esse é para os alunos do Digital Sem Barreiras. Quinta-feira que vem, 3 horas da tarde a aula, tá? Acho que a gente divulgou um pouco errado, às 8. 3 horas da tarde começa a Maratona de Primavera. Maratona de Primavera. Gente, é uma maratona de 3 meses de aulas ao vivo, reforçando base, tutoriais técnicos, tudo. A gente vai trabalhar demais, vai ser incrível. Eu, o Ron, toda a equipe de professores do Digital Sem Barreiras, o Felipe, o Will, tá todo mundo preparando aulas para vocês, para o desafio, para a Maratona de Primavera, que vão ser 3 meses, pra gente fechar o ano. Primavera termina lá final de dezembro, né? Finalzinho de dezembro. A gente fecha a primavera já começando o desafio Start de 2022. Então, vocês se preparem. Então, vai ter aula aqui todo dia. Vai ter aula à tarde da Maratona Primavera. Vai ter premiação, vai ter ranking. A gente vai fazer uma bagunça com você. Florescer esse povo. Vamos botar, sacudir poeira, vamos trabalhar, vamos construir todo mundo junto. A gente vai fazendo. E assim que a gente constrói e leva os nossos projetos para frente, tá? Dito isso, quero agradecer vocês mais uma semana, gente. 23 aulas. 23ª aula. Acho que nem eu imaginava que a gente ia estar aqui junto, construindo essa energia tão boa. De verdade, obrigado por vocês estarem aqui, cada dia mais. E a gente fortalecendo os nossos princípios, fortalecendo a nossa ligação, fortalecendo a nossa energia, né? A nossa proximidade, impulsionando a nossa proximidade. Eu acho que é isso que é a vida. É isso que é a vida. Vambora, final de semana tá aí, muitos vão trabalhar. Eu vou catar o meu boy, vou viajar.
E segunda-feira tem mais aulas. A gente se vê, ó. Vou subir a gravação, vou esperar o seu comentário lá na gravação do porquê valeu a pena estar aqui nessa aula, estar aqui nessa semana de aulas. Segunda-feira a gente volta. Beijo pra vocês.